Olá, boa tarde. Está começando a programação semanal da MCM. Esta semana com o estudo da revista missionária, que vai falar de hospitalidade, a virtude esquecida. Eu vou orar nesse momento pedindo a Deus a direção para esse estudo. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que venha dar sabedoria à tua serva, que trará o estudo, Pai, para nós e que para nossos corações, Pai, acerca da hospitalidade. Nos ajuda, Senhor, a praticar a hospitalidade na vida do outro, Pai. Ó Pai, cuida de cada uma vida que estará aqui assistindo a esta programação. Ó Pai, cuida da tua serva que estará trazendo a reflexão que era para nossos corações e que nós possamos aprender um pouquinho mais de Ti acerca do que já estará trazendo como estudo, a hospitalidade, Pai. Que nós possamos entender e praticar a hospitalidade na vida do outro, Pai. Cuida de cada vida aqui, Pai, nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, praticar a hospitalidade na vida do outro, Pai. E sabemos que é o Senhor que nos ensina, é o Senhor que fala na Tua palavra a hospitalidade a ser servida na vida do outro, Pai. Nos ajuda, Senhor. Cuida de cada uma, cuida dessa programação. Toma, Senhor, a direção desta programação, que através da Tua serva nós possamos aprender um pouquinho mais do Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus eu oro, Pai. Amém. Que bênção, que alegria poder estar aqui mais uma vez participando da programação da MCM e agora juntamente com a minha família, minha filha Dominique, Esther e meu marido Nelson. Que as nossas famílias possam estar sempre aos pés da cruz, porque esse é o melhor lugar para estarmos. Você pode orar? Sim, ó Deus, nós te louvamos, ó Pai, nós te bendizemos, porque temos a oportunidade realmente de viver em família. Tua palavra diz que até o pardal encontrou casa, ó Deus, e a andorinha ninho para si, ó Pai. E assim também nós temos prazer em família, de entrar na Tua presença, onde a comunhão, onde a unidade, ó Deus, a Tua bênção realmente ela encontra caminho para realmente realizar os desejos do Teu coração, ó Deus, e também fazer com que a nossa vida seja próspera, apesar das dificuldades, apesar de tanta limitação, mas o Teu Espírito Santo nos capacita para que em família possamos experimentar o privilégio de lutar e realmente prevalecer com a Tua mão poderosa sobre as nossas vidas. Por isso, nesse mês maravilhoso, no qual a atenção é voltada para as famílias, ó Deus, nosso desejo é que o Senhor continue nos sustentando e nos mostrando que vale a pena cada dificuldade, cada luta, para que possamos experimentar o quanto o Senhor é bom através da convivência familiar, ó Deus. Toma-nos nas Tuas mãos, continua falando no nosso coração, nos dando sabedoria, ó Pai. Assim nós te louvamos e nós te bendizemos no nome santo e precioso de Jesus. Amém, Senhor. Eu descanso em Ti, meu Senhor, confiando em Tua destra que é fiel. Não há outro Senhor que é capaz como Tu, que me guardas e livra de todo mal. Sei que lutas eu posso passar, privações que parecem não terminar. Sei que a Tua mão sobre mim estará, sustentando o meu caminhar, pois Tua palavra é fiel. Meu Deus suprirá as minhas necessidades em glória, segundo as Suas riquezas. Ele ouvirá o meu clamor e ao seu tempo me responderá.
não falhará, Ele cumprirá. Sei que lutas eu posso passar, privações que parecem não terminar. Sei que a tua mão sobre mim estará, sustentando o meu caminhar, pois sua palavra é fiel. Sim, é fiel. Meu Deus suprirá as minhas necessidades em glória, segundo as suas riquezas. Ele ouvirá o meu clamor e a seu tempo me responderá. Seu favor me alcançará, suas promessas não falhará. Seu favor me alcançará, sua promessa não falhará. Meu Deus suprirá as minhas necessidades em glória, segundo as suas riquezas. Ele ouvirá o meu clamor e ao seu tempo me responderá. Meu Deus suprirá as minhas necessidades em glória, segundo as suas riquezas. Meu favor me alcançará, sua promessa não falhará. Seu favor me alcançará, sua promessa não falhará. Ele cumprirá. Ele cumprirá. Ele cumprirá. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. A ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Receba a nossa adoração, Senhor. Agradecemos pela oportunidade preciosa de estarmos reunidas nesta tarde. Que o Espírito Santo conduza todas as atividades que serão realizadas aqui, Senhor, de acordo com o seu propósito. Que nossos corações estejam sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo e que Ele possa nos conduzir de acordo com o seu querer. Senhor, ajuda-nos para que tenhamos um coração sensível e acolhedor, um coração disposto a te obedecer, meu Pai. Abençoa, Senhor, também toda a liderança, Senhor, da MCM, bem como de todas as irmãs que aqui estão e que fazem parte, e as que aqui também não puderam estar, Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Livra-nos de todo mal, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Pai. Eu oro, Senhor, e já te agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Bom dia, irmãs. Na realidade, boa tarde. Boa tarde, irmãs. Mais uma vez juntas para estudarmos a palavra do Senhor.
E vamos basear o nosso estudo na nossa revista Visão Missionária. Mais uma vez, né? Então, estudo do mês de maio. Mês de maio, vamos estudar Hospitalidade, a Virtude Esquecida, da Vilmara dos Santos Lima, assistente da redação da revista, né? Vamos estudar, então, o tema hospitalidade, né? E de como a hospitalidade tem sido uma ordenança da palavra do Senhor esquecida nesta época em que vivemos, né? E o estudo está baseado lá em Lucas, capítulo 8, né? Da palavra de Deus. Lucas, capítulo 8, versos 1, 2 e 3. E fala das mulheres que ajudavam Jesus no seu ministério, hospedando-o, né? E contribuindo com seus bens para que Jesus pudesse fazer o seu ministério. E diz assim a palavra: aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens, né? Antigamente, nas casas, principalmente nas casas brasileiras do interior, sempre tinha um quarto de hóspede para receber as pessoas, não é? E se faziam grandes festas, grandes casamentos, e eu me lembro da minha mãe contar e a minha avó contar de como foi o casamento da minha avó materna, né? Da avó Ivete, lá no interior de Minas, ali no Triângulo Mineiro, em Uberlândia. E 6 dias antes, uma semana antes do casamento, já se começavam a receber os hóspedes que vinham de lugares distantes para participar da festa. E que todo mundo ajudava na festa, né? Os hóspedes se hospedavam na casa e os melhores cômodos, os cômodos da família, eram arrumados para receber os hóspedes do casamento. Mas nós não estamos falando desse tipo de hospitalidade, onde a gente recebe os hóspedes que são parentes, que são amigos. Nós vamos falar da hospedagem que a Bíblia fala, não é? Dos desvalidos, você receber na sua casa, você abrigar na sua casa pessoas estranhas, pobres, desvalidas, numa hora de dificuldade, no meio de uma viagem ou no meio de uma tragédia, em que você recebe essas pessoas na sua casa para consolá-las, para suprir as suas necessidades mais básicas. O Rio não tem tragédias tipo furacões, vulcões e terremotos, em que as pessoas ficam desabrigadas. Mas nós temos as enchentes, né? E muitas vezes as pessoas ficam desabrigadas porque a água vem da tempestade, da chuva e enche as suas casas, né? E como vamos abrigar essas pessoas estranhas que estão precisando, no meio de uma tragédia, da nossa ajuda? É dessa hospitalidade que a Bíblia fala, em também abrigar o estrangeiro nas suas terras, não é? As pessoas que vêm de outros países, fugidos muitas vezes das guerras, de como você vai hospedar essas pessoas, as pessoas nesse tipo de tragédia,
em que elas se veem por situações que elas não planejaram, na perda das suas casas, na perda dos seus bens, e elas chegam em lugares estranhos, pessoas estranhas, e de como você vai ajudar esse tipo de pessoa. Não é então hospitalidade dos seus parentes, dos seus amigos, mas hospitalidade para aqueles que necessitam, não é? O estudo da nossa revista Visão Missionária deste mês é a respeito desse tipo de hospitalidade, destas coisas, não é? E a nossa querida irmã Vilmara começa o seu estudo perguntando: quantas pregações bíblicas você já ouviu sobre hospitalidade? Você considera a sua família, você se considera uma pessoa hospitaleira? Ou você acha que nos dias de hoje a hospitalidade é uma tarefa impraticável, não é? E ela diz assim: eu nunca ouvi uma pregação nestes tempos atuais ou um estudo bíblico sequer sobre este assunto. Nunca ouvi, né? Mas a hospitalidade está lá na Bíblia, né? E ela diz assim: o ato de hospedar é a acolhida das pessoas, a acolhida de hóspedes, recepção e tratamento afável de pessoas estranhas. No Novo Testamento, hospitalidade, filoxia ou filoxenia, do grego, significa amor ao estranho, diz respeito à cordialidade, à simpatia demonstrada a estranhos, à prontidão em receber na sua casa. No Antigo Testamento, hospitalidade era tido como um dever, uma virtude para com os estrangeiros e os viajantes. As famílias ficavam felizes em receber pessoas nas suas casas que não tinham para onde ir, não é? E Deus instruiu o povo hebreu sobre como ele deveria tratar o estrangeiro. E está lá em Levítico 19, 33 e 34, que diz assim: quando o estrangeiro peregrinar convosco na vossa terra, não o oprimireis. Como um natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-ás como a ti mesmo. Amá-lo-ás como a ti mesmo. Levítico 19, 33 e 34. E também lá em Isaías, Deus chama a atenção do povo sobre o jejum que lhe agrada, o de recolher em casas, nas suas casas, os pobres e abandonados. Você receber a pessoa desvalida é melhor do que jejuar para o Senhor Deus. E está lá em Isaías 58. E também no Novo Testamento, nós veremos que se ensina a hospitalidade, não é? Já parou para pensar em quantas casas Jesus se hospedou? Quantas pessoas nas aldeias e vilas e povoados aonde ele andava, tinha pessoas que o hospedavam? E quantos amigos ele assim o fez? E que quando ele foi para a Judéia, quando ele foi para Jerusalém, aquela família lá de Betânia, Maria, Marta e Lázaro, se tornaram seus grandes amigos, e ali era um lugar de pouso, uma casa que recebia Jesus. Nós somos ensinados, então, a também hospedar aqueles que pregam a palavra, né? Quantas vezes, quando eu fui seminarista, fui hospedada nas casas dos irmãos, das igrejas aonde a gente ajudava no trabalho.
E hoje também a gente hospeda essas pessoas que precisam, muitas vezes se deslocaram para o Rio de Janeiro, das suas cidades natal, cidades onde nasceram, onde viviam, para se preparar para a pregação da palavra. E esses seminaristas estão longe das suas casas, longe das suas famílias. E nós temos, então, por obrigação, por dever, segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, de hospedar estas pessoas que se encontram longe dos seus queridos, não é? Longe das suas casas. O Novo Testamento também ensina a hospitalidade. O apóstolo Pedro diz assim na sua primeira epístola: sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. 1 Pedro 4:9. E também lá em Hebreus, na carta aos Hebreus, né? Capítulo 13, verso 2, o escritor aconselha também a que não esqueçamos da hospitalidade. Claro que hospitalidade também é um dom. Receber, muitas vezes, precisa vir do fundo do coração. E Deus nos dá este dom. E tem pessoas que têm muito o dom da hospitalidade, sabe receber, sabe ser afável, sabe ser carinhoso, bondoso, gentil com as pessoas que recebem em sua casa, não é? Para você hospedar alguém, você precisa estar disponível. E nos dias de hoje as pessoas têm muitos afazeres, falta de tempo, falta de espaço, muitas vezes o medo da violência. E as pessoas usam estes fatos, né, como desculpas para não hospedar as pessoas, né, para não sermos hospitaleiros. E a palavra nos ensina, a Bíblia nos ensina, e nós temos alguns palpites sobre os motivos pelos quais não somos hospitaleiros, as desculpas, não é? O primeiro motivo que nos faz não sermos hospitaleiros é a falta de fé. Sim, é a falta de fé. Não temos fé suficiente na palavra de Deus e nas suas promessas de que Ele vai suprir todas as nossas necessidades e nos proteger. Não é por medos que deixamos de receber pessoas em casa, medo de dividir o que é nosso e acabar nos faltando, medo de sermos roubados, machucados. É claro que não podemos esquecer que vivemos num tempo violento, de um mundo muito mau e violento. Devemos, contudo, confiar na palavra de Deus que diz lá em Hebreus 13, 5 e 6. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me podem fazer os homens. O segundo motivo para a gente ter esquecido essa ordenança da hospitalidade é o pecado do egoísmo. Nós pensamos nas necessidades da nossa família, nas nossas demandas, nas nossas coisas, nas nossas casas. E quando olhamos muito para nós, deixamos de olhar para os outros. E muitas pessoas solteiras, viúvas, divorciadas, que vivem sozinhas e que estão nas nossas igrejas precisando de um carinho, de um afeto e muitas vezes de, junto conosco, participar de uma refeição nas nossas casas. Às vezes a gente se esquece disso por egoísmo, né?
É trabalhoso? Sim, é trabalhoso você receber. Mas se você receber com gentileza, com afeto, com carinho, sempre sobra, sempre tem na sua casa um lugar para alguém necessitado de compreensão e desse aconchego. Demanda tempo, planejamento, organização. Isso sim, é verdade, demanda, não é? Como uma mulher solteira, única pessoa cristã da minha família, então a autora do estudo está dizendo que deixou a sua família, a sua igreja, o seu estado para cumprir a vontade de Deus, eu digo que a hospitalidade faz uma diferença gritante na vida de quem é recebido no seio de uma família. Como é importante, e a nossa autora viveu essa experiência e necessitou da hospitalidade das pessoas aqui da cidade do Rio de Janeiro. E um terceiro motivo pelo qual não somos hospitaleiros é o medo de intimidade. Temos medo das pessoas, que as pessoas descubram quem nós somos de verdade, na nossa casa, com a nossa família. Hospitalidade requer envolvimento, conexão, compartilhamento, relacionamento. E essas coisas nos deixam vulneráveis. E a vulnerabilidade nos assusta. E ela cita um livro que, como uma leitura recomendada, é O Evangelho e as Chaves de Casa, praticando a hospitalidade radicalmente simples em um mundo pós-cristão. A autora é Rosária Butterfield, que era uma pessoa aquém da sociedade, né? Uma pessoa marginal da sociedade. Era lésbica, ativista LGBT, e ela foi convidada para jantar na casa de um casal cristão. E a partir deste convite, houve uma mudança na sua vida, né? Ao entregar o Evangelho a alguém, nós precisamos estar dispostos também a entregar-lhe a chave das nossas casas, que não são nossas, mas é uma dádiva de Deus usada para o avanço do reino. E a gente pode pensar também em hospitalidade quando a gente abriga nas nossas casas os pequenos grupos, as células evangelísticas. Vamos receber pessoas não crentes, pessoas estranhas dentro da nossa casa. E para recebermos essas pessoas, nós arrumamos a casa, nós arrumamos a sala, colocamos Bíblias, colocamos livros que estejam ao alcance dessas pessoas, preparamos um lanche, preparamos o alimento para depois da célula, para depois de ouvir a palavra, as pessoas saírem alimentadas, tanto no espírito quanto no seu corpo. Nada como o ágape, né? A refeição entre as pessoas para ouvir a palavra, para falar da palavra, para aprender da palavra. Esse é o grande encontro, né? Quando abrigamos pessoas na nossa casa para ouvir, nós podemos mudar para sempre a história das pessoas. Nós podemos mudar para sempre. Nós podemos abrir as portas do céu, quando abrimos as portas da nossa casa para abrigarmos um pequeno grupo de pessoas que vão ouvir da experiência das boas novas de Jesus, né? Que vão ouvir o Evangelho de Jesus, que é as boas novas, né? Isso é muito importante.
Nós podemos ser as pessoas por meio de quem Deus cumpre a promessa de fazer que o solitário viva em família. Salmo 68:6. Mas como faremos isso se não abrirmos os nossos lares? Se nós estamos tão autocentrados que não conseguimos dividir os nossos lares com os conhecidos, se torna um fardo, não é? Com estranhos, então, Deus me livre, a gente nunca quer dividir a nossa casa, abrigar estranhos dentro da nossa casa, com medo dos estranhos, né? O que falta de verdade é abrir o coração para as pessoas. Nossas casas só estão trancadas porque os nossos corações estão também trancados. No entanto, no momento em que entregamos os nossos corações às pessoas, nós entregamos também todo o resto, inclusive as chaves do nosso lar. E eu tenho aqui uma história para contar, né, de um casal em que eles não podiam ter filhos. Eu os conheço lá da Igreja Batista de Jardim Santíssimo. E o casal teve muitas gravidezes, mas nunca levada a fim. Um problema de saúde da esposa e eles não conseguem conceber filhos. E eles tiveram, então, esse amor no coração de adotar, né, de colocar crianças estranhas, crianças que não são seus filhos biológicos, dentro do seu lar, dentro da sua casa, para os completar e para serem completados. O primeiro neném que eles adotaram tinha AIDS e morreu com aquela doença da vaca louca, não é? Ele não tinha resistência e adquiriu essa doença das enzimas que vão para o cérebro e ele veio a falecer, e era um bebezinho. E aquele bebezinho foi tão bem cuidado que eles foram chamados pelo conselho tutelar se eles não queriam adotar uma menininha que havia sido abandonada. E eles tomaram aquele neném para si, como filha verdadeira. E admitiram aquela criança no seu lar, para que eles pudessem cuidar, para que eles pudessem educar. E mais tarde, aquela criança cresceu e pediu uma irmãzinha. E eles então voltaram ao conselho tutelar e pegaram uma segunda menina para criar. Isso é coração disposto a cumprir a verdadeira hospitalidade. Não só hospedar, mas também repartir o amor e educar e dar tudo que tem dentro da casa para aquelas crianças. Isso deixa meu coração aberto para fazer também a hospitalidade. A motivação para a hospitalidade, o que é? É o amor. Primeiro, o amor de Deus para conosco. Ele nos faz seus filhos. Ele nos recebeu na sua família, na sua casa, quando não merecíamos sequer nos dirigir a Ele. E como Deus nos colocou, através de Jesus Cristo, na sua família, nós devemos pensar também em receber os estrangeiros e os desabrigados e os desvalidos no nosso ambiente,
doméstico. Avalie o seu coração, peça que o Espírito Santo o sonde o seu coração. Por quais motivos sua família não tem sido hospitaleira? Quando sua fé for fortalecida, o medo irá embora. Quando o amor for sua motivação, o egoísmo não ditará as regras da hospitalidade. Somos chamados para sermos pessoas hospitaleiras. Que o Senhor nos ensine a hospitalidade simples, a fim de que sejamos, que o seu nome, a fim de que glorifiquemos também o nome do Senhor. A nossa casa tem que ser uma casa aberta para o amor dos nossos e também para o amor aos estranhos. Que o Senhor nos abençoe nessa tarde, em nome de Jesus. Amém.
Retornamos agora para o encerramento da nossa programação de hoje. E hoje nós estivemos meditando e estudando na nossa revista Visão Missionária. Nós estivemos no nosso estudo com a irmã Edna e eu creio que foi uma bênção para mim e para cada uma de vocês. Nós estudamos sobre a hospitalidade, a virtude esquecida. E eu queria ler uma parte que eu achei muito importante aqui do nosso estudo, muito boa para nós meditarmos. Há muito de nossos irmãos da igreja e gente de fora dela também que não tem ninguém, que são sozinhos. Nós podemos ser as pessoas por meio de quem Deus cumpre a promessa de fazer com que o solitário viva em família, conforme lá o Salmo 68, versículo 6. Mas como faremos isso se não abrirmos nossos lares? Então essa é uma pergunta. Como nós vamos exercer esse dom da hospitalidade se nós não abrirmos os nossos lares? Hoje nós não estamos podendo receber visitas em nossos lares por causa da pandemia, mas nós podemos estar ligando para aquelas pessoas que são sozinhas, nós podemos estar orando com elas através do telefone, através de uma chamada de vídeo, nós podemos entrar em contato com essas pessoas que estão sozinhas, para que não se sintam sozinhas e se sintam amadas e amparadas pela igreja, que somos nós, porque a igreja não é o templo, a igreja somos nós, o povo de Deus. Então que nós possamos colocar em prática, nesses tempos de pandemia, o dom da hospitalidade, não indo às casas, porque nós não podemos, mas nós podemos entrar em contato com todas as pessoas que Deus tocar no nosso coração para que estejamos ligando, falando, orando e estando em comunhão com essas pessoas, que nós possamos meditar nisso. Oremos. Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse dia, te agradeço pela oportunidade que tivemos de estarmos juntas agora meditando na Tua Palavra e aprendendo mais, ó Pai, de como podemos ser servas melhores para estarmos Te servindo. Abençoa, Senhor, a cada uma de nós, abençoa cada lar aqui representado e que nós, nesses tempos, ó Pai, possamos estar exercendo o dom da hospitalidade, possamos estar entrando em contato com as pessoas que estão sozinhas nesses dias, ó Pai, para que não se sintam só e que se sintam amadas e amparadas por Ti e amadas também por nós, ó Pai, servos Teus. Muito obrigada por esse dia, Pai. Eu oro e agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus esteja abençoando a sua vida, que Deus esteja abençoando a sua casa, a sua família e que você exerça o dom da hospitalidade nesses tempos. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Tchau!